Olá, estamos no nosso terceiro e último bloco, da aula de hoje e agora a gente vai discutir um pouquinho aspectos, que eu denominei cuidados especiais. Como vocês podem perceber, eu sempre procuro uma abordagem em comum, porque os livros de administração estão aí disponíveis para todos, as pessoas têm acesso a artigos, a programas. Então, para fazer esse link com a doutrina, eu sempre dou uma visão, procuro dar uma visão um pouquinho diferente e até provocativa, para gerar a mudança que todos nós esperamos na gestão de todas as organizações, sejam públicas, privadas ou do terceiro setor. Porque a gente precisa amadurecer bastante nesse sentido, até por compreender a administração como uma ciência, que é um desafio. E o segundo desafio é também compreender o espiritismo como ciência. Então eu me propus a fazer aí uma junção bastante interessante. Então é uma construção conjunta e lembrando, a gente conta com a sua colaboração. Legal? Então quando se fala em cuidados especiais, vamos pensar o seguinte. Peter Drucker, que é um dos maiores pensadores sobre management que já existiu, faleceu com quase 100 anos, ele tem toda uma contribuição muito importante para a gente poder entender essa questão da gestão. E ele tem um pensamento muito interessante sobre a contribuição da gestão das instituições sem fins lucrativos para as outras instituições. Então tem um livro, que na verdade foi uma coletânea feita, o melhor do Peter Drucker, que ele diz assim: as entidades sem fins lucrativos estão desenvolvendo políticas e práticas que as empresas terão de aprender no futuro. Olha que legal, ele está colocando o quanto que o mercado tradicional pode aprender com as instituições sem fins lucrativos. Porque gerenciar pessoas que, em sua grande maioria, são voluntários, requer um desafio muito grande. Quando você tem uma causa social, uma causa que vai além da questão financeira, e você gerenciar esses talentos, essas pessoas, esta proposta, requer habilidades diferentes, que ele colocou justamente como uma proposta, para que este aprendizado seja absorvido pelas empresas do campo privado. E isso é muito legal, porque o que a gente percebe é essa mudança. Lembra lá? Das aptidões dos indivíduos aplicadas às diversas necessidades, criando organizações cada vez mais pautadas na evolução do espírito imortal. E isso é bacana porque a gente está percebendo isso no nosso dia a dia. A gente vai lá no livro Em Torno do Mestre, do Espírito Vinícius, e olha só que interessante. A dúvida do discípulo. Esta vitória do mal sobre o bem, da opressão sobre a liberdade, me amargura e angustia. Tal vitória é certamente efêmera, contudo, é um entrave para a evolução. Então, nesse diálogo do discípulo com o mestre, que está lá no livro de Vinícius, Em Torno do Mestre, coloca um pouquinho, uma certa dúvida do discípulo frente a tudo que observa. Aquilo que a gente falou há pouco. Mas são tantas organizações criminosas ou organizações que não têm este cunho, mas têm uma má prática no dia a dia, que a gente fica meio em dúvida se essa evolução está acontecendo realmente. Porque quando se fala em criar organizações para ajudar as pessoas, a gente percebe que nem todas estão cumprindo plenamente os seus objetivos. Porque existe uma trajetória, existe uma caminhada dentro do coração e da mente de cada indivíduo que está lá naquela organização. Então, quando a gente vai percebendo isso, essas nuances, a gente vai entendendo um pouquinho o que nos cabe fazer para mudar. E aí, para mudar, a gente precisa ter confiança. Olha só a resposta que o mestre dá ao discípulo, em que eu intitulei A Caminhada de Todos.
A evolução é lei imutável. Não há forças, não há potências conjugadas capazes de impedir, nem mesmo embaraçar-lhe a ação e a eficiência. Nenhum só instante a obra da evolução sofreu interrupções na eternidade do tempo e no infinito do espaço. A gente precisa confiar, gente. E não uma confiança piegas, né, sem embasamento. Não, nós precisamos confiar que Deus está no comando. E as organizações que vão prevalecer no nosso mundo, que está caminhando, né, para se tornar um mundo de regeneração, serão organizações para o bem de todos. Para que a gente consiga ter essa sociedade de pessoas que estão pensando, utilizando as suas aptidões para ajudar uns aos outros, isso daí é o que vai efetivamente acontecer ao longo do tempo. É que o que nos incomoda muitas vezes é a nossa má visão sobre as coisas. A gente não tem muitas vezes um embasamento, né, doutrinário, um embasamento de conhecimento que nos dê essa sustentação frente a toda essa mudança. Mas como é dito aqui no livro, nunca no tempo foi interrompido a evolução. O que nós percebemos são simplesmente movimentos de consciência que estão no momento de dúvida, de imaturidade. E a partir do momento que a gente entende isso, né, no nosso dia a dia, a gente vai fazendo as nossas escolhas cada vez mais acertadas. E um dos objetivos deste programa é justamente nos ajudar a todos para fazer com que as organizações que a gente atue sejam cada vez mais eficientes. Legal? Então chegamos ao final da nossa aula de hoje. Lembrando, contamos com a sua ajuda. Mande sugestões no nosso e-mail, espadm@tvmundomaior.com.br. Assista este e outros programas no nosso canal do youtube.com/TV Mundo Maior e também no facebook.com/TV Mundo Maior. Contamos com a sua colaboração e até o nosso próximo programa. Um grande abraço. Leve para casa o DVD com os temas Depressão e Obsessão, mais um produto especial da TV Mundo Maior. A maioria das pessoas já se sentiu triste em algum momento da vida, mas quando essa tristeza não passa e começa a atrapalhar o nosso cotidiano. Doutora Marlene Nobre fala de culpa e depressão, abordando o universo dos pensamentos e apresenta os estudos de André Luiz e Chico Xavier para o alcance da felicidade e da plena saúde mental. Obsessão, como ela se instala e como evitá-la. Anete Guimarães nos mostra como a obsessão é tão contagiosa e perigosa quanto uma infecção parasitária. Além disso, aprenda como podemos condicionar o pensamento para a nossa felicidade e a das pessoas que amamos. Adquira e auxilie na divulgação espírita, estude os temas, exiba no centro espírita que você frequenta ou presenteie um amigo. Adquira através do site www.mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4966 5775. É a TV Mundo Maior ajudando a você ser um mensageiro de luz.